Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e sugiro que vocês ativem o sininho do YouTube para que vocês recebam constantemente as notificações que são dos vídeos que são disponibilizados aqui para os senhores. Se vocês não conhecem, também sugiro que visitem a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Lá nós disponibilizamos diversos cursos gratuitos, outros poucos cursos são remunerados, todos com emissão de certificado para os senhores. Nós vamos continuar no vídeo de hoje a análise das teorias a respeito da evolução histórica do processo. Eu gostaria de tratar hoje a respeito da teoria do processo cooperativo. O que significa a teoria do processo cooperativo? A teoria do processo cooperativo é uma nova visão que se pretende atribuir ao processo. Mais propriamente, uma nova visão que se pretende atribuir à dinâmica da relação jurídica processual. Porque veja, como é que foi desenvolvida lá pelo professor Oscar von Billow a ideia da relação jurídica processual? Os senhores se lembram que tradicionalmente afirmado como a configuração gráfica do processo sendo aquela configuração triangular, autor e réu na posição inferior e o Estado juiz em cima, porque o Estado juiz exerce jurisdição, estaria ali numa posição de superioridade em relação às partes. O que a teoria do processo cooperativo visa combater é justamente essa parte da posição. O que nós devemos ter em mente, inicialmente, é que o exercício da jurisdição ele varia de acordo com a espécie e o tipo de Estado. Então, como a jurisdição é o exercício de uma função estatal, uma das funções do Estado é a jurisdição, assim como a legislação e o exercício da atividade executiva, também é função do Estado o exercício da jurisdição, isso vai variar de acordo com a postura que o Estado se pretende assumir. Então, nós tivemos, por exemplo, o Estado liberal, que veio a suceder o Estado absolutista, o Estado liberal que pretendia ser um Estado abstencionista, um Estado que não intervinha nas relações sociais. Ele só intervinha quando tivesse algum tipo de excesso. Eu sempre falo em sala de aula, tentem se lembrar de um dos construtores do Estado liberal no campo da economia, é verdade, o professor Adam Smith. Ele defendia lá a ideia da mão invisível da economia. A mesma lógica pode ser transplantada para o fenômeno jurídico. Seria a mão invisível do mundo jurídico, a mão invisível do Estado no setor jurídico. Porque a lógica do Estado liberal é de abstenção, para que a sociedade possa desenvolver, portanto, as suas relações. Já o Estado social tem uma lógica diametralmente oposta. O Estado social tem uma lógica intervencionista. O Estado social ele promove diversas políticas públicas. O Estado social ele vai criar empresas públicas para competir eventualmente com os particulares. Então o Estado social ele intervém, seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo jurídico. O Estado social é intervencionista. Do ponto de vista do processo, nós temos posturas diametralmente opostas desse Estado. No Estado liberal, nós temos um modelo de processo que se chama modelo de processo adversarial. Por quê? Porque a força de tração do processo, o que faz o processo andar, está na mão dos adversários. Então as partes são fortes no modelo de processo adversarial, enquanto que o Estado é fraco. Não é uma fraqueza do ponto de vista política, não é fraqueza do ponto de vista de força mesmo. É uma fraqueza aqui do ponto de vista de tração do processo, do impulso do processo, fazer o processo andar. No Estado liberal, o que o Estado quer fazer é receber o processo pronto. Se a gente for analisar a forma como a gente vê nas séries que tratam no Netflix, as séries que tratam do mundo jurídico no processo norte-americano, os senhores verão que até hoje é assim. O juiz recebe o processo quase que pronto, ele só atua quando tem excesso de uma das partes, quando tem uma tutela de urgência, algo relevante que ele tem que decidir anteriormente. Fora isso, são os próprios advogados que tocam e desenvolvem os processos no modelo de processo adversarial. Então quem faz o processo andar são as partes e não o Estado juiz. No modelo de Estado social, a lógica é diametralmente oposta. O Estado é intervencionista, nós falaremos de um outro tipo de processo inquisitivo ou processo inquisitorial. No processo inquisitorial,
a posição dos sujeitos se inverte. Nós temos um Estado forte, e eu volto a dizer, não é uma força do ponto de vista bélica, não é uma força do ponto de vista política, é uma força no sentido de fazer o processo andar. Quem faz o processo andar, quem tem a força de tração, o impulso do processo, é o Estado, e não as partes. Nessa perspectiva, o professor Cândido, que eu citei no vídeo anterior, o professor Cândido Damarco afirma que o juiz é o presidente do processo, que o juiz é o gestor do processo, como que se o processo só se desenvolvesse quando o juiz quisesse, da forma como o juiz queira. E o que o processo cooperativo vem a pregar, vem a afirmar, é uma visão oposta em relação a isso. Então, o que o processo cooperativo vem a... Perdoe. O que o processo cooperativo vem a combater é esse desequilíbrio entre a posição das partes. É verdade que nós não podemos ter um Estado submisso, um Estado que nada faça em relação ao poder das partes de movimentar o processo. Nós não podemos ter um processo em que as partes sejam absolutamente fortes e o Estado fraco. Mas não podemos também inverter a balança, um Estado forte e as partes fracas. Então, no modelo de processo cooperativo, que é próprio do Estado democrático de direito, então olha lá, no Estado liberal nós temos o processo adversarial. No Estado social nós temos o processo inquisitorial. Já no Estado democrático de direito, nós teremos o processo cooperativo. E o que significa o processo cooperativo? A lógica do processo cooperativo é atribuir uma justa distribuição das funções no processo. A lógica do processo cooperativo é tratar das posições processuais em uma lógica de equilíbrio. Um equilíbrio entre as posições processuais. Nós não teremos sujeitos processuais nem mais importantes, nem menos importantes do que o outro. É verdade que incumbe ao juiz, se as partes não chegarem à autocomposição, se não tiver a possibilidade de mediação ou conciliação, chega um momento que só compete ao juiz decidir. O exercício da jurisdição é a exclusividade do juiz. Isso é verdade. Mas também é verdade que se a parte não lhe provocar, se o demandante não lhe pedir, não lhe solicitar a providência, não exercer o direito constitucional de ação, ele também não pode exercer jurisdição, porque nós temos o artigo 2º, que veda, como regra, o exercício ex officio da jurisdição, princípio da inércia. Então, veja, o próprio exercício de jurisdição ele é condicionado pelo que a parte demanda. Os senhores verão que pelo princípio da congruência, pelo princípio da distrição ou princípio da correlação, o exercício da jurisdição é limitado pela demanda. Então, a petição inicial, a causa de pedir e o pedido, que são os elementos objetivos da petição inicial, os elementos objetivos da demanda, eles condicionam o exercício da jurisdição. O juiz não pode exercer uma sentença, o juiz não pode exercer jurisdição que ultrapasse esse limite, sob pena de proferir sentença ultra petita, extra petita, que são sentenças nulas, porque são viciadas. Então veja, nós não podemos partir do pressuposto de que o juiz é um todo-poderoso no processo, que o juiz é o presidente, que o processo se desenvolve sob as vestes como que o juiz queira. Isso não é mais admissível em um Estado democrático de direito. Tanto é assim, e o Código de Processo Civil é farto, ele tem diversos fenômenos, diversos institutos, em diversas passagens ele afirma essa consideração de um processo cooperativo. Ele já começa no artigo 6º, afirmando que todos os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Vejam, todos os sujeitos, não falou todas as partes, todos os sujeitos, o que por óbvio inclui o Estado, o juiz, né? O juiz e os auxiliares do juízo, e também as partes, seja o demandante, seja no polo demandado. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. E essa cooperação não se limita a uma atuação proba, não se limita a uma questão de boa-fé. As partes devem atuar de uma forma a cooperar com o andamento do processo. Então, o que o processo cooperativo vem a afirmar é uma justa distribuição dos poderes dos sujeitos processuais. Se a gente for partir para uma análise mais aprofundada, veremos a cláusula geral do artigo 190 do Código de Processo Civil, que admite negócio jurídico processual, é uma consequência do processo cooperativo. Vejam, nos códigos anteriores não se admitia, pelo menos expressamente no direito positivo, a possibilidade de negócio jurídico processual. Em sede doutrinária havia discussão e a doutrina majoritária afirmava que era impossível falar em negócio jurídico processual. Algumas raras exceções, como a cláusula de eleição de foro,
que sempre foi considerado um negócio processual. Mas tirando isso, e veja, a cláusula de eleição de foro tinha previsão em lei, então era um fenômeno excepcional. Mas tirando essa hipótese, não se admitia. Por que a doutrina majoritária afirmava isso? Porque a lei não admitia. Então, veja que o artigo 190 é considerado uma cláusula geral de negócio jurídico processual. E o que é esse negócio jurídico processual? É a possibilidade das partes negociarem sobre o procedimento. As partes podem convencionar sobre o procedimento. As partes podem afirmar para o Estado juiz que o prazo delas não vai ser de 15 dias, como está na lei, que o prazo para que elas se manifestem vai ser de 30 dias. Convenção entre as partes, modifica o procedimento. Processo cooperativo, o processo não é do juiz. É claro que ele também não é das partes, mas ele não é exclusivamente do juiz. Nós devemos ter essa visão nova a respeito do processo cooperativo. Vejam, a ideia é diminuir esse distanciamento entre o juiz e as partes. Não é que vai retirar poderes do juiz. O artigo 139, que trata dos poderes do juiz, ele tem um farto rol de poderes do juiz que for até alargado. Ninguém quer uma diminuição dos poderes do juiz, não é isso. O que a gente quer é diminuir essa desigualdade aumentando os poderes das partes. O artigo 190 é um bom exemplo disso. A aposta que a legislação processual faz, de um modo geral, a respeito das técnicas de autocomposição é também uma forma de um distanciamento da diminuição desse distanciamento. Veja, quando as partes chegam a uma autocomposição, seja na negociação, seja na conciliação, seja na mediação, a própria lógica da arbitragem é a afirmação de que a jurisdição não é uma exclusividade do Poder Judiciário. E para finalizar, nós temos aqui a cláusula que eu queria destacar com os senhores do artigo 269, parágrafo 1º. O 269, parágrafo 1º, me perdoem, o 269, parágrafo 1º é a afirmação do processo cooperativo. O que trata o 269, parágrafo 1º? Possibilidade das partes, dos advogados das partes, intimarem. Qual é a finalidade da intimação? Dar ciência à outra parte para fazer o processo andar. O processo só pode andar devido ao processo legal, contraditório. O processo só pode andar a partir de todas as partes tenham isonomia substancial. Todas as partes têm as mesmas possibilidades no processo. Então, se uma parte manifestou algo, nós devemos dar ciência e possibilitar a outra parte que se manifeste e exerça influência no processo. Então, se o juiz muitas das vezes despacha a parte para a ciência, a parte para a manifestação, muitas das vezes ficava meses parado no cartório para intimar. E só daí vai contar o prazo do advogado. Muitas das vezes a gente perde tempo morto, é o chamado tempo morto do processo. O tempo que se perde do despacho do juiz até a materialização, até a intimação. São tempos perdidos, tempos mortos no processo. O que o novo código veio dizer? Que o advogado diligente, ele pode, ele mesmo, por conta própria, intimar o outro advogado. O que é isso? Processo cooperativo. Na lógica do processo inquisitorial, só quem podia intimar era o Estado juiz, porque o Estado juiz era o todo-poderoso no processo, era o presidente do processo, era o gestor do processo. O CPC de 2015 não trabalha com essa lógica. O CPC de 2015 trabalha com a lógica do processo cooperativo. Olha o que diz o 269, caput. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Você dá ciência para possibilitar manifestação, contraditório e tudo mais. Olha o parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Então você peticionou no processo. O juiz determinou a oitiva da outra parte por intimação. Isso é necessário. Agiu corretamente. O cartório está demorando para providenciar a intimação. O que você pode fazer? Você providencia a própria intimação, o ofício e o que você deseja que se dê ciência. Então você fala, advogado ex-adverso. No processo XYZ, eu peticionei e o juiz determinou que lhe fosse dado ciência. Eu estou lhe dando ciência por uma carta com aviso de recebimento. A carta vai bater, ele vai receber, vai voltar para o senhor com aviso de recebimento, você junta os autos. E avisa para o cartório, olha, -1 para que os senhores tenham que intimar. Eu, advogado diligente, já intimei. Então tira esse processo da pilha da expedição de mandado de intimação e devolve esse processo com o meu AR para o gabinete do juiz, para ele fazer o processo andar.
O que é isso, senhores? Isso é processo cooperativo. A força de tração nem está exclusivamente nas partes, nem está exclusivamente no Estado juiz. Agora, a ideia do processo cooperativo é distribuir equitativamente os poderes entre os sujeitos do processo. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Mil desculpas aí pela voz, pelas tosses. Eu tô mal mesmo da garganta, muitas aulas, muitos vídeos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.